assim a sua devoção só foi aumentando. E essas aparições só foi divulgadas pouco depois que a irmã Catarina faleceu, com ordem da Virgem Maria. E é isso aí que eu sei sobre a história de Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Muito bem, e palmas para o nosso convidado. Mais uma história contada, tirando uma de nossas dúvidas. E agora vamos para uma outra dúvida. Já vou passar diretamente para o nosso convidado. Boa noite, Gabriel. Por que Nossa Senhora do Carmo? Por que Carmo? Boa noite. Por que Nossa Senhora do Carmo? Por que Carmo? Porque a Nossa Senhora do Carmo, ela teve a sua origem no século XII. E onde foi? Foi quando um grupo de eremitas começou a se formar, ser formado no Monte do Carmo, ou Monte Carmelo, como também é conhecido. Esse grupo de eremitas começou um estilo de vida simples e pobre ao lado da fonte onde o profeta Elias se refugiou. E para este grupo de eremitas, o profeta Elias, ele foi o seu patriarca, assim como a Virgem Maria, que posteriormente recebeu o título de Bem-aventurada Senhora do Carmo. Lá no Monte Carmelo, ou Monte do Carmo, onde este grupo começou a ser formado, foi construída uma capela para a Nossa Senhora do Carmo, que é a Virgem Maria, para que lá eles adorassem a Nossa Senhora. Bom, a palavra Carmo corresponde ao Monte do Carmo, onde esse grupo começou a se formar. Porém, o significado da palavra Carmo é jardim. E nos dias atuais, o dia de Nossa Senhora do Carmo é comemorado no dia 16 de julho. E é isso que eu sei sobre a Nossa Senhora do Carmo. E palmas para o nosso convidado, Gabriel. Tirando nossas dúvidas sobre a Nossa Senhora do Carmo. E sem mais prolongas, sem mais adiantar à frente, boa noite, Caroline. Você poderia passar para todos os nossos telespectadores aqui ao vivo hoje, quem vai assistir pela TV, quem está assistindo pela TV, sobre a padroeira do Brasil, para aqueles que conhecem e para aqueles também que nunca ouviram a história. Boa noite. A padroeira do Brasil é Nossa Senhora Aparecida, e a forma como Nossa Senhora é carinhosamente chamada pelos brasileiros. Nossa Senhora Aparecida, ela é reverenciada na estátua de Nossa Senhora da Conceição, e o dia dela é festejado dia 12 de outubro, desde 1980, que foi quando João Paulo II fez a sua primeira visita ao Brasil e consagrou a Basílica de Nossa Senhora da Aparecida, que é exposta no interior de São Paulo, na Aparecida do Norte. Nossa Senhora Aparecida por quê? Os fatos aconteceram em 1717, que foi quando Dom Pedro de Almeida, governador da capitania de São Paulo, ele passava por São Paulo, porém com destino a Minas. E o povo queria festejar a sua chegada. Alguns pescadores tiveram a ideia para fazer para a comitiva de estarem pescando, porém não era tempo de pesca. Eles fizeram uma oração pedindo à Mãe de Deus para que pudesse ajudar, porque não era tempo de pesca. E eles foram. Na tentativa de várias vezes estarem pescando, eles não conseguiram. Já pensaram em desistir, lançaram a rede de novo, mais outras vezes ao mar, e nisso eles pegaram uma estátua de Nossa Senhora da Conceição, porém faltando a cabeça.
Emocionados, eles lançaram a rede novamente ao mar e pegaram a cabeça que se encaixava nessa estátua de Nossa Senhora da Conceição. E nisso eles pensaram que foi um dos primeiros milagres de Nossa Senhora. Depois disso, ainda emocionados, eles lançaram a rede e depois eles pescaram tanto peixe que tiveram que voltar para a cidade com medo de que a canoa tombasse. Quando chegaram na cidade, contaram para o povo o feito que aconteceu, e eles entenderam que foi um dos primeiros milagres de Nossa Senhora. E a Nossa Senhora Aparecida, ela é conhecida como Nossa Senhora da Conceição Aparecida e Nossa Senhora da Aparecida. Nossa Senhora da Conceição Aparecida porque até o momento eles não tinham sido atendidos. Aí depois ela passou a ser chamada Nossa Senhora da Aparecida. E essa é a história que eu conheço sobre Nossa Senhora Aparecida. Muito bom, hein? Palmas para a nossa convidada. Passamos para vocês aparições. É claro que a gente não vai poder falar hoje apenas, não daria só para falar hoje das maravilhas da Nossa Mãe Santíssima, reverência a Nossa Senhora, como nós estamos passando para todos vocês hoje. E como a produção não pode falhar com o seu telegrama e seu pontual, eu vou estar passando para vocês sobre a Nossa Senhora de Fátima e seguidas as outras Nossas Senhoras. Vou passar um VTzinho para vocês poderem entender sobre a Nossa Senhora de Fátima. Aparições de Fátima. Em Fátima, uma pequena cidade de Portugal, 3 crianças viviam no campo e todos os dias levavam as ovelhinhas para pastar. Seus nomes eram Lúcia, Jacinta e Francisco. Nenhum deles sabiam ler nem escrever, mas suas famílias ensinaram muito bem como rezar e amar a Deus. Certo dia, ao levarem as ovelhinhas, um vento forte soprou e todos eles viram no céu um anjo que brilhava como o sol. Chegando perto das crianças, o anjo falou: Não tenham medo, sou o anjo da paz. Vamos rezar juntos essa oração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e te amamos. Pedimos perdão pelos que não creem em ti, nem te adoram e nem te amam. Rezando assim, crianças, os corações de Jesus e Maria vão ouvir todas as suas preces. Algum tempo depois, no dia 13 de maio de 1917, as crianças foram a um pequeno vale pertinho de Fátima. Enquanto caminhavam, viram surgir de repente um clarão no céu, como um relâmpago. Mas ao invés da tempestade que pensaram que fosse, viram uma senhora vestida de branco, com uma voz doce e amável, que disse: Não temam, não farei mal algum. Voltem aqui sempre nos próximos 6 meses seguidos, no dia 13 e na mesma hora. Subindo aos céus, ela completou: Rezem suas orações todos os dias, pela paz no mundo e pelo fim da guerra. No próximo dia 13, eles retornaram ao local que a senhora tinha pedido para que fossem. A Virgem Maria voltou a aparecer, e além de pedir novamente que continuassem rezando o rosário, Maria mostrou em sua mão seu coração envolvido com espinhos. Depois mostrou a eles o inferno e disse: Este é o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para salvá-las, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Não tenham medo das dificuldades, pois protegerei seus corações e serei o caminho para chegar até Deus. No dia 13 seguinte, os pequenos pastorinhos foram ao encontro de Maria. Dessa vez, além de pedir pela paz e para que continuassem rezando o rosário, ela contou 3 segredos e pediu para que os guardassem. Lúcia aproveitou para perguntar quem ela era e que ela fizesse um milagre para que todos acreditassem que eles podiam vê-la.
A senhora disse que contaria quem era e que faria um milagre somente 3 meses depois daquele dia. No dia do milagre anunciado, 13 de outubro, estava chovendo desde a tarde anterior. Mesmo assim, muitos curiosos estavam esperando pelo que iria acontecer. Ao meio-dia, a Virgem aparece no céu. De repente, a chuva parou, os raios de sol brilhavam para todos os lados e as nuvens se abriram. Eu sou a Virgem do Rosário. Reze no Rosário todos os dias. E assim, a guerra acabará em breve. Enquanto os curiosos perceberam que suas roupas molhadas pela chuva haviam secado, os pastorinhos observavam Maria subindo aos céus. Então, aconteceu o grande milagre do sol, onde a imensa bola de fogo dançava no céu diante de mais de 70 mil pessoas. Os pastorinhos, então, viram aparecer dentro do sol a Sagrada Família abençoando o mundo. Essa foi a última aparição vista pelas crianças, e o mundo inteiro ficou sabendo o que aconteceu em Fátima, e tudo o que a Virgem Maria havia dito se concretizou. E a guerra? Ela acabou. A Virgem nos mostrou que precisamos manter nossos corações cheios de boas intenções para que tenhamos paz no mundo. Muito bem, pessoal, e essa foi a aparição de Fátima, passando para vocês esse VT, para vocês entenderem qual a identidade do nome de Nossa Senhora de Fátima ou Rosário de Fátima. E agora trouxe outro VT, documentário de um outro jornal, para mostrar para vocês sobre a Nossa Senhora da Penha. E um fato bem curioso nesse meio de Nossa Senhora da Penha. Vou estar passando para vocês. Nós estamos no meio do oitavário, são os 8 dias que antecedem o dia de Nossa Senhora da Penha, que é padroeira aqui do Espírito Santo. E hoje a gente começa a exibir uma série sobre a história do Convento da Penha. Na primeira reportagem, nós vamos conhecer a história de 2 imagens, Nossa Senhora das Alegrias e Nossa Senhora da Penha. Dentro da igreja, no altar-mor, ladeada de anjos e querubins, está a imagem de Nossa Senhora da Penha. É por ela que milhares de fiéis vêm ao convento. Na mesma igreja, na parede lateral, uma outra imagem nos chama a atenção. É a imagem de Nossa Senhora das Alegrias. Você já tinha reparado? Eu nunca ouvi falar assim de Nossa Senhora da Alegria. Sei que existe Nossa Senhora das Alegrias, mas não sei se é aquela ali. Sempre pensei que a Nossa Senhora da Penha fosse também a Nossa Senhora das Alegrias. Mas eu acho que a Nossa Senhora da Penha nos traz muita alegria. São representações diferentes de Nossa Senhora, a da Penha e das Alegrias. Através delas é possível contar a história do convento. Quer ver? Quando o Frei Pedro Palácios chegou da Europa, aqui na Prainha, em Vila Velha, trouxe com ele esse quadro de Nossa Senhora das Alegrias. Ele passou a morar nessa gruta e aqui colocava o quadro para rezar junto com índios, com moradores da região. Bom, a devoção à Nossa Senhora das Alegrias já era uma tradição dos franciscanos. São Francisco de Assis, fundador dos franciscanos, tinha como objeto da sua contemplação, da sua meditação, os mistérios do Cristo, Verbo encarnado. Então, que resgata para nós, para toda a humanidade, a alegria da vida, a alegria da sua dignidade. Foi o quadro de Nossa Senhora das Alegrias que indicou o lugar onde seria construído o convento. Reza a lenda que o quadro sumiu algumas vezes e aparecia lá no alto do morro, entre 2 palmeiras. O Frei então construiu ali a primeira capela, a São Francisco de Assis, e nela colocou o quadro. Logo depois, Frei Pedro mandou trazer de Portugal uma imagem grande de Nossa Senhora para colocar na igreja que seria construída lá em cima. E essa imagem, quando chegou aqui, ganhou o nome de Nossa Senhora da Penha. Nome escolhido pelo povo capixaba. É o que diz esse escritor. Foi o povo porque nem Frei Pedro Palácio, nem ninguém falou essa é a Nossa Senhora da Penha para diferenciar de Nossa Senhora. Não, é um culto, é uma igreja dedicada a Nossa Senhora que está sobre a Penha.
Então, a Nossa Senhora da Penha. A imagem que veio de Portugal é essa que está até hoje no altar da igreja, original de 1569. Claro, com o passar do tempo, uns retoques, né, os delicados, o cupim, né, que ataca também, mas com certeza é a imagem original. A roupa também mudou ao longo dos anos. Ela já vestiu azul e vermelho, como Nossa Senhora das Alegrias, mas hoje carrega as cores do Espírito Santo. Hoje já nos acostumamos a vê-la assim vestida de rosa e azul, né? Mas são as cores dos grandes pintores, enfim, pela tradição sempre pintaram Nossa Senhora com essas cores de vermelho e azul, o humano revestido do divino. Nossa Senhora das Alegrias, Nossa Senhora da Penha, história e devoção do capixaba no santuário mariano mais antigo do Brasil. Nossa Senhora das Alegrias da Penha é uma só. Ela representa a mãe de Jesus, né? Que é nossa. Está começando um jornal documentário diante de nosso estúdio magnífico de gravação de Madison Sebastião, Nossa Senhora da Penha e Nossa Senhora da Conceição. Juntamente de todos os nossos convidados que estão aqui junto comigo, que a nossa querida produção nos trouxe. Pois bem, o assunto de hoje, que vamos abordar junto de todos os nossos convidados, é as faces da Virgem Maria. Mais brevemente falando, para todos que conhecem, as Nossas Senhoras. E são essas as Nossas Senhoras faladas no dia de hoje. A Nossa Senhora da Anunciação, a Nossa Senhora do Amparo, a Nossa Senhora da Piedade, a Nossa Senhora dos Navegantes, a Nossa Senhora da Guia, a Nossa Senhora do Socorro, a Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora da Penha e Nossa Senhora da Conceição ou Virgem Imaculada da Conceição. E passando mais à frente com o nosso assunto de Virgem Maria e Nossa Senhora, e por que chamamos a Virgem Maria de Nossa Senhora? Pois bem, a nossa produção pesquisou diante de nossos estudos juntamente com todos os nossos convidados e trouxemos o seguinte termo falado diante das pesquisas. Esse título foi dado aos primeiros séculos do cristianismo. Esse título era usado para senhores e senhoras de escravos, muito comum naquela época. Dentro desse contexto, a Virgem Maria disse ao anjo: "Eis aqui a escrava do Senhor." Lucas capítulo 38, versículo 31. Capítulo 38, versículo 31. E Jesus é o Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 11. É o Rei dos Reis e sua mãe rainha por consequência. Então, por isso, a igreja também entendeu que deveria chamá-la de Senhora. Como todos nós bem conhecemos em outras histórias antigas, passadas, rainhas era senhora em seus reinos. E com ela não seria diferente. Bom, dentro desse contexto, agora sabemos, diante da história das pesquisas que fizemos, juntamente com a nossa produção, qual é a semelhança de Virgem Maria e Nossa Senhora. Então, agora vocês vão passar a entender o porquê dos nomes das Nossas Senhoras. Vou começar pelos nossos convidados, para me ajudar nesse jornal documentário, para todos poderem entender juntamente com nossos telespectadores. Boa noite, Rayane. Você poderia já começar numa linha já lá do início, falando sobre alguma Nossa Senhora que você poderia citar para nós? Boa noite. Bom, eu vou falar sobre a Nossa Senhora da Anunciação. Nossa Senhora, a festa da Anunciação do Arcanjo Gabriel e Virgem Maria é comemorada desde o século V no Oriente, a partir do século VI no Ocidente, 9 meses antes do Natal. Por esse acontecimento, que fez
fez a Maria o primeiro sacrário da Eucaristia, e ela recebeu dos cristãos o título de Nossa Senhora da Anunciação. E Nossa Senhora da Anunciação também é conhecida como Nossa Senhora da Boa Nova. E é isso que eu sei sobre essa Nossa Senhora. Muito bem, pessoal. Palmas para a nossa convidada, Rayane. E essa é a história da Nossa Senhora da Anunciação. E agora, seguindo nessa mesma linha, passando bem devagarzinho por outras partes. Boa noite, Paulo Henrique. Você poderia já pegar nesse ponto e prosseguir para nós poder continuar com o nosso jornal documentário? Boa noite. Eu vou falar sobre Nossa Senhora do Amparo. Nossa Senhora do Amparo é um título muito antigo que remonta a Jesus pregado na cruz, quando Jesus entrega sua mãe Maria ao apóstolo João. João representando todos nós cristãos. Na ocasião, Jesus disse a João: eis aí confiando Santa Maria como mãe da humanidade, para que ampare a todos. E é isso que eu sei sobre Nossa Senhora do Amparo. Muito bem, palmas para o nosso convidado, Paulo. Esse é o relato de Nossa Senhora do Amparo. E agora eu vou, na minha produção, não pode faltar, o nosso músico aqui do programa. Boa noite, Obadias. Você poderia já prosseguir nessa mesma linha, continuando para o pessoal entender lá do início feitos de Nossa Senhora, para ajudar nosso jornal documentário? Boa noite. A história da Nossa Senhora que eu conheço é de Nossa Senhora da Piedade, mais um título que a Virgem Maria recebeu após assim sofrer a dor do martírio de Cristo, após receber Cristo crucificado por todos nós pecadores. Então ela sentiu aquela dor. Então piedade pelo fato de que dela sentir a dor de Cristo e de todos seus filhos, que somos todos nós, nos momentos difíceis de nossa vida. E é isso que eu sei a respeito da história de Nossa Senhora. Muito bem, palmas para o convidado Obadias. O músico do nosso programa falando sobre a Nossa Senhora da Piedade. Essas três, no começo, a gente passamos pelos feitos que foi dado às Nossas Senhoras, no caso, um feito. Vamos um pouquinho mais para frente, vocês pegar uma linha um pouquinho mais para frente, para um entendimento melhor de todos. Boa noite, Nilza. A gente, às vezes, na escola mesmo, a gente fala sobre navegações e tal, fala algumas historinhas. Você poderia passar para o povo um procedimento, até mesmo pode ser aqui do Brasil, muito católico, sobre alguma igreja, sobre alguma Nossa Senhora? Sim, boa noite. É sobre Nossa Senhora dos Navegantes. Nossa Senhora dos Navegantes é um título dado à mãe de Jesus, Maria. A ver sobre Nossa Senhora dos Navegantes começa no século XV, com a navegação dos europeus junto com os espanhóis. Aí, quando eles viajavam, eles pediam proteção a Maria, porque ela era vista como protetora do perigo do mar que os mares do mar ofereciam. E ela também era conhecida como Nossa Senhora da Candeia, Nossa Senhora da Boa Viagem, Nossa Senhora da Boa Esperança e Nossa Senhora da Esperança. E só isso que eu tenho a deixar sobre Nossa Senhora dos Navegantes. Palmas para ela, pessoal. Esse é um relato sobre a Nossa Senhora dos Navegantes, bem conhecida para alguns e para outros às vezes não. E pegando esse mesmo ganchinho, navegações, viagens, que seja, boa noite, Euclides. Você poderia já puxar do gancho, fazer uma linha dessa linha histórica que a gente está fazendo para prosseguir com o nosso relato sobre as Nossas Senhoras? Boa noite, posso sim. Eu conheço a história sobre Nossa Senhora da Guia, que assim também é mais uma protetora dos viajantes que viajam por terra, mares. Ela foi conhecida como Nossa Senhora da Guia por ter guiado seu Filho Jesus Cristo, desde o princípio dos seus passos, então até ele crescer, virar jovem e fazer seus atos. Então foi assim que ela foi conhecida como Nossa Senhora da Guia. Ela é conhecida desde o princípio do século, lá em Portugal, como eles eram muito devotos, foi conhecida lá desde o princípio pelos portugueses.
através de uma igreja chamada ortodoxa, que é uma espécie de igreja católica. Ela só veio chegar no Brasil em 1745 através dos portugueses. Viajando por navegação, chegaram até na Bahia e, como eles eram muito devotos, conseguiram gente para fazer uma igreja lá em Salvador, uma igreja chamada Nossa Senhora da Penha. Esse capitão, como era muito devoto, ele carregava uma imagem de Nossa Senhora da Guia e Nosso Senhor do Bonfim. Essa é a pequena história que eu sei de Nossa Senhora da Guia. Muito bom, pessoal. Palmas para o nosso convidado Luquinhas. Já traçamos mais ou menos duas linhas de pensamento sobre as Nossas Senhoras. No caso, seriam os feitos, até mesmo histórias por devoção. E agora nós vamos começar a falar de aparições, que a gente tantas vezes ouve, né? Boa noite, Gabi. Você já poderia me auxiliar nessa parte de começar com as aparições de Nossas Senhoras? Boa noite. Bom, sobre a Nossa Senhora que teve a sua aparição, eu sei sobre a Nossa Senhora do Socorro. Seu nome tem em homenagem a Maria, pelo perpétuo socorro que ela tem para com a humanidade, e o perpétuo socorro que minha mãe tem para com seus filhos. Sua história começa no século XV, quando um comerciante rouba a imagem de uma igreja com a intenção de vendê-la em Roma. Mas durante a travessia do mar Mediterrâneo, o navio em que ele estava quase naufragou. E muitos dizem que por milagre do ícone da santa estar dentro do navio, ele não naufragou. Após chegar em Roma, esse comerciante adoeceu e se arrependeu de ter feito essa atrocidade com o ícone. E contou sua história para seu amigo e pediu para que ele devolvesse a imagem para uma igreja, mas a mulher de seu amigo não quis. Após ela ficar viúva, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro aparece para sua filha de 7 anos, pedindo para que sua imagem fosse entregue à igreja de São João Latrão ou de Santa Maria Maior. Assim sendo feito, sua imagem, esse ícone foi entronizado na igreja de São Mateus, permanecendo lá por mais de 300 anos. E é isso que eu sei sobre a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Muito bem, em palmas para a Gabi, o Gabriel. Esse já é um início de aparições. Passando já para mais um convidado. Boa noite, Roberto. Tem um fato da medalha milagrosa que alguns conhecem, poucos conhecem. Você poderia relatar a história dessa Nossa Senhora e passar para todos entender o porquê do nome dessa Nossa Senhora? Boa noite. Sim, inclusive essa Nossa Senhora é Nossa Senhora das Graças. A história de Nossa Senhora das Graças começa em 19 de junho de 1830, na festa de São Vicente de Paulo, quando a Madre Superior de Catarina pregava sobre as virtudes desse santo. E essa irmã Catarina era muito devota da Virgem Maria e tinha um imenso desejo de vê-la pessoalmente. E naquele dia ela orou fortemente para aqueles santos, que ela pudesse ver a Virgem Maria. E ela tinha plena convicção que naquela mesma noite suas orações seriam atendidas. E ao consumar de tudo da festa, quando todos já estavam dormindo, Catarina escutou uma voz que dizia que era para ela até a capela, que a Virgem Maria estava a te esperar. Nisso ela levantou, ficou assim meio que com medo, aí a voz tornou a repetir: Catarina, que era para ela se dirigir até a capela e não ter medo. E assim fez Catarina. Ao chegar na capela, já havia a Virgem Maria sentada na cadeira, com aquele semblante de luz. Aí logo se ajoelhava aos pés dela e perguntava se ela queria falar alguma coisa. E nisso a Virgem Maria já falava assim com ela que Deus ia pôr ela de uma missão. Ela ia encontrar uma posição, porque no país onde ela vivia estava difícil, o mundo estava com muita dificuldade, e nisso tudo o que fosse necessário para ela e para o mundo era para ela ir até o seu confessor e dizer tudo lá, que graças seriam derramadas sobre o país.
E assim ela ficou conhecida como Nossa Senhora das Graças. E ela também ficou conhecida também como Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, que isso já acontece na sua segunda aparição, quando a irmã Catarina e as demais irmãs vão até a capela fazer as suas orações vespertinas. E ao chegar lá, ela já via a Virgem Maria. Nisso a Virgem Maria estava com um globo, parecia com um globo na mão, um globo terra, com a palavra escrita França na frente. Estava ali representando o mundo todo, mas principalmente o país da França, que estava nos tempos difíceis. E nisso a expressão dela já mudava e ela vinha com os braços, aparecia com os braços abertos, as mãos cheias de anéis e uma frase embaixo que dizia: Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E nisso ela falava para a irmã Catarina que era para tirar um retrato daquela imagem do rosto, do mesmo jeito que ela estava, de braços abertos, com a frase embaixo, e botasse numa medalha a imagem dela. E falou que era para ela ir até o seu confessor e mostrar seu padre. E nisso fez Catarina, mas o padre de início não acreditou muito nela e ficou assim meio com receio. E depois de 2 anos, o padre vendo a indólite de Catarina, a santa, acabou se amolecendo o coração também e pediu que fosse feita mais 2.000 medalhas com a imagem da santa e fosse distribuída para o povo. Então, pessoal, essa história, uma aparição das histórias de Nossa Senhora da Penha. Para quem não pegou muito bem, o nome Penha, no caso a palavra Penha, seria pedra em outra língua, na língua antiga. Por isso, Nossa Senhora da Penha, referente a onde apareceu a imagem que nós vimos no vídeo. E agora eu vou passar mais um VT buscado de longe, para mostrar para vocês agora sobre a Imaculada da Conceição ou Nossa Senhora da Conceição, para todos entenderem o porquê do nome dito, que todos nós conhecemos. Bom dia, eu sou Jéssica Matos, estou aqui em Araraí, distrito de Alegre, no Templo de Virgem Imaculada da Conceição, onde é a minha origem. E hoje venho trazer para vocês a história da mesma, a Imaculada da Conceição. Então, pessoal, o contextual do nome da nossa padroeira chama até um pouco de atenção. Olha só, Imaculada da Conceição, que é, por passagem, inicialmente falando da Virgem Maria, que é aquela sem pecado, sem mancha, e que no latim, língua antiga, mácula, que veio dar à luz menino Jesus, que pagou os nossos pecados. Ou seja, concebeu a mácula do pecado original que tanto falamos. Por isso, o título dado a essa face, Nossa Mãe Santíssima, de Virgem Imaculada da Conceição, ou como chamamos também, Nossa Senhora da Conceição. Sendo então que Conceição é pelo conceber ou concebido. Seu dia foi titulado dia 8 de dezembro, em 1854, por um Papa do qual, declarado na época, segundo o catolicismo. Pessoal, esse é o documentário Virgem Maria e suas faces. Tenham um bom dia e obrigada. Muito bom, pessoal. E essa é a Nossa Senhora, a história, por passagem, é a Nossa Senhora da Conceição. E que a nossa produção nos trouxe. E nossa produção também nos trouxe, para não deixar na mão, uma coisa diferente, que está aqui do meu lado, para falar sobre outra coisa. Boa noite, Natália. Que coisa é essa que você trouxe para a nossa produção para apresentar no dia de hoje para contribuir com o nosso jornal documentário? Boa noite. Eu trouxe para contribuir falando sobre as cores e o significado de cada manto de Nossa Senhora. Mas antes de começar, vou chamar minha companheira Maria Fernanda, juntamente com as crianças, para se
simbolizar as Nossa Senhora. Começando com a Nossa Senhora da Conceição. Seu manto azul, que significa o céu, simbolizando. Os seus dourados no seu manto simbolizam a realeza, que nos lembra que Nossa Senhora da Conceição, ela é rainha do céu e da terra. Falando de Nossa Senhora Aparecida, também conhecida como Nossa Senhora Conceição Aparecida, as cores do seu manto é similar com a Nossa Senhora da Conceição. A cor azul, simbolizando o céu, os dourados, simbolizando a realeza, que nos lembra que ela é rainha do céu e da terra. Falando também tem a bandeira do Brasil, que nos lembra que ela é padroeira do Brasil. A bandeira do Vaticano, que nos lembra que a Virgem Maria é mãe da igreja. As duas unidas simboliza que o Brasil é o país mais católico que existe. O manto de Nossa Senhora Aparecida foi doado pela princesa Isabel na sua segunda visita ao seu santuário, em 1888. Falando de Nossa Senhora da Penha, sua cor azul do seu manto simboliza o céu, aonde ela está, aonde Deus está e aonde eles estão preparando morada para nós nos conduzir. A cor branca do seu véu e da sua túnica simboliza sua pureza, que ela é pura, sem mancha de pecado, pura completamente. Sua sobretúnica vermelha simboliza a paixão de Cristo, que nos lembra que Cristo sofreu na cruz e ela traz consigo, simbolizando também que ela também sofreu juntamente com seu filho. E é só isso que eu tenho a deixar. Muito bom. E palmas para nossa irmã Natália e nossa irmã Maria Fernanda, juntamente com nossos anjinhos criancinha. E esse é o nosso jornal documentário para todos os telespectadores, ouvintes dessa hora. E para finalizar, vamos juntar eu e os convidados com o músico do nosso programa, da nossa produção, para cantar uma melodia, um musical, Todas as Nossas Senhoras, do cantor Roberto Carlos. E muito obrigado a todos que nos deu atenção na hora nesse momento, e que fiquem guardados em todos os vossos corações os ensinamentos que trouxemos hoje, o que aprendemos com um, passamos para o outro. Muito obrigado, e agora eu vou chamar o nosso câmara para nos ajudar ao nosso musical.